Boa noite. Essa história que vou relatar é a história mais impressionante sobre lobisomem que já ouvi em minha vida. Não foi uma experiência vivida por mim, e na verdade eu não faço ideia quem sejam os envolvidos. Bem, acontece que eu sou doméstica e trabalho para uma família rica italiana tradicional que reside aqui no Brasil. E eles guardam muitas velharias, que para eles têm um valor imenso. Na biblioteca do meu patrão há vários livros e manuscritos raríssimos. Bem, como eu disse, eu sou apenas uma doméstica e não entendo muita coisa. Mas confesso que tenho o costume de colocar o ouvido nas portas e ouvir os meus patrões se tratando de assuntos importantes. Não vou revelar o seu nome, pois se essa história de alguma forma chegar em seus ouvidos, eu estarei no olho da rua. Bem, ouvi o meu patrão falar em seu escritório com outros homens importantes de negócios. Eles falavam sobre um tal de um leilão do mercado negro que ocorreria em um tal site chamado Deep Web, que eu só fui saber do que se tratava quando joguei esse nome no Google. A Deep Web é uma parte da internet onde os maiores cybercriminosos do mundo operam. E neste site ia ocorrer um leilão de um manuscrito roubado, onde reunia o diário de várias bruxas europeias e outros arquivos da Inquisição. Me lembro que o meu patrão pediu para o seu sócio ofertar um lance de 2 milhões de euros nesse manuscrito, pois o mesmo era original e foi roubado da igreja pela Ordem Templária e depois foi parar na maçonaria. E no século XX foi roubado da maçonaria pelo Estado Islâmico. E depois um americano ricaço comprou o manuscrito do Estado Islâmico pelo mercado negro na Deep Web. E quando ele morreu, o manuscrito foi parar com seu filho mais velho. E o mesmo estava leiloando este item na Dark Web. Bem, eu não sei por quantos lances e qual valor de fato o meu patrão comprou esse manuscrito. Eu só sei que ele conseguiu. E certo dia, ele saiu com alguns homens de sua segurança pessoal e voltou com uma mala onde continha essa raridade. Bem, vocês devem estar me perguntando como eu sei disso tudo. E eu digo-lhes que uma empregada sabe de coisas na casa dos patrões que nem mesmo os próprios patrões sabem. Bem, o manuscrito ficava em sua biblioteca, e a fechadura da porta só abria na digital. Agora, adivinhem qual eram as duas únicas pessoas que tinham a digital cadastrada na fechadura? Isso mesmo, o meu patrão e eu, pois eu precisava entrar lá uma vez na semana para limpar tudo. E o meu patrão confiava tanto em mim, e a única coisa que ele me dizia era para fechar a porta ao entrar e também ao sair. Bem, eu nunca dei muita importância para as coisas dali, mas confesso que aquele manuscrito me chamou muita atenção. Eu não tinha acesso ao original, pois ele estava em uma caixa blindada de vidro em cima de uma mesinha. Mas logo, em uma das prateleiras abaixo, estava uma cópia do mesmo, o qual meu patrão mandou fazer. Bem, o mesmo estava escrito em um italiano bem diferente do qual eu conheço. Parecia uma mistura de italiano com latim. Mas enfim, quando entrei neste emprego de doméstica na casa dos meus patrões, eles me colocaram em uma aula de italiano. E hoje eu domino perfeitamente a língua. Então,
consegui traduzir quase que 90% desse manuscrito. Ele contém várias histórias, e aqui eu vou contar a mais interessante que achei. Pois se eu for contar todas, vai dar umas 40 horas de relato. Então, eu vou contar aqui da mesma forma que está escrito no livro. E eu acredito em cada palavra desse manuscrito. Mas acreditar ou não, fica a critério de vocês. Agora fiquem com a história. O barulho lá fora era imenso. A gritaria de pessoas enfurecidas se misturava aos pedidos de socorro e súplicas, que pareciam não serem atendidos. Me aproximei da pequena janela velha e decidi espreitar o que estava acontecendo ali, pois uma espiada não iria fazer mal. O meu olho estava sobre a pequena fresta na janela e logo eu pude observar lá fora. A pequena multidão estava em volta de algo como uma fogueira, e o alvoroço lá fora era notável. Parecia que algo grande estava prestes a acontecer. Um grupo de moradores se aproximou da fogueira. Em seus braços estava o corpo de um homem. Ele estava vivo, mas parecia acabado. A mulher, que estava de preto, suplicava por misericórdia a um dos homens do grupo, que parecia não dar ouvidos. Até que o pior aconteceu. O corpo do homem foi jogado à fogueira e um grande grito foi ouvido, que logo sumia em meio às chamas que tomavam todo o seu corpo. Aquela cena mais uma vez se repetiu, pois outro filho da bruxa tinha sido queimado, e a doença misteriosa que havia tomado conta da vila estava atacando mais um morador. A teoria era que uma temível bruxa teria jogado tal maldição em meio aos moradores. Bem, era o mais aceitável entre todos, considerando cada infectado como um filho da própria bruxa. A fogueira era o seu destino. A cena grotesca que se repetia quase toda semana naquele lugar era horrível de se assistir. E todos os dias, pessoas desconfiando umas das outras, confundindo qualquer coisa com a doença da bruxa. A morte da minha mãe tem sido traumática. Ela havia morrido há poucos dias e a dor era insuportável. A morte dela seria mais um motivo de como as pessoas poderiam ser demônios trajados de seres humanos, pois ela só tinha uma gripe comum, que rapidamente foi confundida com a doença perigosa por um vizinho, que a condenou como uma portadora da doença, uma filha da bruxa. A minha mãe foi morta em um dia nublado, onde as pequenas gotas de chuva que caíam não pareciam ter efeito sobre as chamas ardentes daquela fogueira. As almas chorosas que sucumbiram no mesmo local pareciam acompanhar sua trágica morte. A minha mãe parecia não temer a morte, pois ela não gritava e sequer demonstrava medo. E quando ela foi pega pelos moradores, não demonstrou resistência ou raiva. Talvez ela queria mostrar sua coragem diante de sua filha, que se afogava nas incansantes lágrimas de desespero. Eu decidi que iria sair daquela vila, depois de ter perdido a pessoa mais importante para mim. Não tinha mais nada que me prendia ali. A carta que ela tinha deixado antes de partir me mostrava para onde eu deveria ir. E na carta falava o seguinte: o que acontecerá comigo agora não pode ser evitado, você sabe. Vá para a vila de Áquila, onde o seu pai mora, e viva com ele. A mamãe ama você.
As gentis palavras fizeram com que aquela tristeza sentida por todos os dias sem ela se esvaíssem, pelo menos um pouco. Eu estava pronta para realizar o seu último pedido: morar com meu pai. Bem, eu não o conhecia muito bem, pois ele parecia ser um homem um tanto difícil, mas eu fiz como ela pediu. E assim, eu estava a caminho da Vila Áquila, um lugar novo, desconhecido, uma vila nova, que poderia ser ainda pior e mais assustadora do que o local onde era o meu antigo lar. A noite era fria e escura. O vento ecoava entre os galhos das grandes árvores, anunciando uma possível tempestade. O pequeno lampião em minha mão ameaçava se apagar. Aquela era a única luz que iluminava o meu caminho por aquela floresta escura. Bem, eu deveria me apressar e encontrar o porco que tinha fugido do pequeno e velho celeiro do meu pai. A possibilidade de me perder naquela obscura floresta, cujos galhos de cada árvore pareciam garras que estavam prestes a capturar sua presa, eram grandes, e a minha visão da floresta poderia ser exagerada, mas era assim que eu me sentia ao adentrá-la. Me sentia perdida, desorientada, e aquilo tudo ainda era novo. E não fazia tanto tempo que eu estava morando na Vila Áquila, um lugar que passava o ar de mistérios, onde o céu nublado e o frio penetrante era predominante. Seus moradores não pareciam ser sociáveis. Os seus olhares de desconfiança vinham até mim, me deixando o mais desconfortável possível. Mas o lugar ainda era calmo, comparado à minha moradia anterior. Aquele local não demonstrava sinais da doença. Era como se a praga tivesse desviado dali. Eu já estava a ouvir os grunhidos do porco. Ele estava perto, e isso me trazia um grande alívio. Mas cada vez que eu me aproximava, o barulho que o animal fazia era mais alto, agonizante, e parecia que algo ruim estava acontecendo. Era como se o perigo estivesse ali, a poucos metros de mim. O ar do lugar estava terrivelmente pesado. A floresta agora parecia ter os seus olhos sobre mim, o que me causava uma espécie de medo inexplicável. O vento frio que uivava entre os galhos e folhas fez com que a minha espinha gelasse e um calafrio tomasse conta de mim. Bem, eu queria ver o que estava além daquele arbusto, que dificultava a visão do que estava acontecendo. Eu me aproximei cada vez mais e pude sentir um forte cheiro de podre. E aquilo tomava conta do ar. Era como se vários animais estivessem ali, mortos, com as suas carnes apodrecendo em meio àquela floresta. Eu afastei os galhos e folhas e observei o que estava além do arbusto. Eram corpos de animais mortos que estavam amontoados, e sobre esses corpos existia uma criatura grotesca que se alimentava do porco ainda vivo. Do seu corpo peludo exalava um forte cheiro de podridão. Aquela coisa parecia com um lobo selvagem, porém 5 vezes maior. Os seus traços lembravam muito um homem, mas aquela coisa não tinha nada de humano. Os seus pés pareciam patas enormes, e os seus grandes olhos vermelhos estavam fixos em sua presa. E o pobre porquinho já não lutava contra o seu destino. Um sorriso macabro e malicioso tomava conta de sua boca.
revelando dentes pontiagudos. Rapidamente eu me encolhi atrás daquele arbusto e o meu lampião já tinha se apagado. Bem, talvez a criatura não havia me notado. O temor que aquele momento tinha me dado fez com que o meu corpo paralisasse. Eu apenas rezava e pedia para sair viva dali, pois eu não poderia ser morta, pois eu não queria morrer. Eu só precisava correr, mas as minhas pernas não me obedeciam de alguma forma. Então eu só poderia chorar e rezar. E logo eu pude ver o olhar da coisa sobre mim. A criatura uivou e parecia que iria se divertir matando a sua nova presa. Um olhar malicioso e aterrador me dizia o quão perigoso o momento iria ficar, e eu corri desesperadamente. O meu medo criou aquela adrenalina que eu sentia. Enquanto eu corria pela floresta, a criatura urrava em um tom estridente enquanto me perseguia. Aquilo estava desesperado para me matar. Mas eu não estava disposta a morrer. O medo de ter a minha vida apanhada pela criatura tinha me dado coragem suficiente para ter forças para fugir. Costumam-se dizer que o medo é o oposto da coragem. Mas naquele momento, o meu medo tinha sido essencial para a minha coragem surgir. Os meus passos pesados atrapalhavam a minha corrida pela vida. As minhas pernas, que estavam prestes a desabar, pareciam ser coloridas pelo vermelho vibrante que saía das feridas causadas pelos arbustos cortantes da floresta. Eu estava perto de casa. Bem, eu tinha uma chance de sobreviver, mas ainda assim podia ouvir os urros da criatura, mas parecia estar longe. Acredito que talvez outra coisa tenha chamado a sua atenção, e eu tinha que sair da floresta. A luz do lampião que ficava na porta da minha casa já era visível. E aquilo era como uma luz no fim do túnel. O meu velho vestido cinza cobria as minhas feridas. O meu pai não poderia ver aqueles arranhões. Bem, eu cheguei em casa e lá estava ele. Parecia impaciente e irritado como de costume. Por que teve que demorar tanto para pegar o miserável do porco? E onde ele está? Pai, eu só encontrei ele morto. Algo matou ele na floresta. Você é idiota por acaso? Você só tinha que pegá-lo. Não existe nada na floresta para matar um porco. Não invente baboseiras por algo que você não é nem capaz de fazer. Ele logo se dirigiu ao velho celeiro resmungando. Garota imprestável, não serve pra nada. Aquele homem sempre foi assim. Não era o melhor pai que alguém poderia ter. Estava sempre irritado com coisas pequenas e quebrava algo sempre que podia. Eu estava ferida e assustada, e o meu coração ainda batia freneticamente. Talvez eu não iria dormir muito bem aquela noite. O sangue em minhas pernas tinha secado. O único modo de limpá-lo era acordando mais cedo que o meu pai e indo até o rio próximo dali. O velho pano no chão era a minha cama. Bem, aquilo era melhor que nada. A poucos metros do que eu chamava de quarto ficava o velho celeiro, que estava estranhamente agitado. Passos, cochichos, e parecia que tinha mais pessoas lá além do meu pai. Aquilo era inusitado, e já estava madrugada.
O que os adultos conversariam tão tarde da noite? Parecia importante, e minha grande curiosidade me obrigava a ouvir parte da conversa. Marco, você tá doido? É claro que não vou oferecer meu filho. Era uma voz diferente, talvez algum vizinho. Um simples animal vai ser suficiente. Aquela coisa vai se voltar contra nós, e aquilo não deu certo. Sequestrar criancinhas de outra vila é a melhor solução. Você só pode estar louco. 3 já foram sequestradas e dado à bruxa. E a desconfiança logo cairá sobre nós. O que aquilo significava? Sequestro? O meu pai estava envolvido nisso. E aquela bruxa seria a criatura na floresta? Não, eu deveria estar ouvindo errado. Eu sentia o temor novamente, o coração a pular, e eu estava com medo novamente. Porém, agora do meu próprio pai. Olha, Marco, o Pio foi deixar os animais em meio à floresta. E aquela coisa não vai se satisfazer. E a bruxa vai jogar a praga em nós. E você quer que eu faça o quê? Que eu mate e sequestre ainda mais? O meu pai estava matando e sequestrando pessoas. Aquilo era notável. E novamente tudo se repetiu. Pessoas loucas estavam ao meu redor. E o meu próprio pai era uma delas. O medo fazia o meu corpo tremer. E o suor frio descia pelo meu rosto. Eu não aguentaria tudo aquilo. Eu tenho a pessoa certa para ser dada e morta. Aquela foi a última frase do meu pai durante aquela conversa. E mais uma pessoa estava condenada à morte. Mas quem? Tudo aconteceu tão rápido. Era macabro saber que ele iria matar mais uma pessoa em prol da bruxa. Poderia ser qualquer um, até eu mesma, a sua própria filha. A porta estava rangendo e passos poderiam serem ouvidos. Era o meu pai, ele estava entrando. Rapidamente me deitei e fingi estar dormindo, pois de jeito nenhum ele poderia saber que eu estava acordada. Eu apenas fechei os meus olhos, rezando para não ser morta ali mesmo. A criatura, a qual chamavam de bruxa e que poderia ser a responsável pela doença, não se alimentava apenas de animais, mas também de humanos sequestrados e mortos pelo meu pai, e provavelmente por outras pessoas da vila. O dia ainda estava clareando, era muito cedo. E o fato de que as pessoas estarem sendo mortas e servidas à bruxa não saía da minha cabeça. E mesmo relutante, eu iria até o riacho para limpar o sangue seco sobre as minhas pernas. Levantei e fui até a porta. E o meu pai estava dormindo na mesa. Ele estava sobre um pequeno livro, um diário. E um homem daquele não poderia ter algo assim. Abri a porta devagar, e eu não poderia deixar ele acordar agora. Lá fora estava frio. As nuvens nubladas tomavam conta do local, que parecia ainda mais deprimente. Adentrei a floresta e fui em direção ao riacho. Bem, as feridas não eram profundas, mas ainda doía e me marcavam. Eu precisava de algo para usar como desculpa por ter saído àquele horário. Eu diria que sair para pegar a lenha, pois assim ele não desconfiaria. A lenha fedia a cupim, e talvez alguém tivesse ajuntado para fazer uma fogueira. Segui em frente. Eu estava com medo, pois a cena de ontem ainda se repetia várias e várias vezes na minha cabeça.
Em seguida, eu poderia sentir um cheiro estranho. Era o mesmo de ontem, o cheiro podre. E um calafrio insistente estava sobre mim novamente. Me aproximei e lá estava o amontoado de carcaças de animais, e poderia existir até mesmo seres humanos. O meu estômago revirava, mas estava completamente vazio, e nada poderia sair de lá. Era ali que a coisa estava se alimentando, e a criatura poderia aparecer a qualquer momento. Eu corri novamente até chegar em casa. Respirei fundo e tentei não demonstrar o meu nervosismo. O meu pai estava escrevendo algo no mesmo caderno de antes, e quando notou a minha presença, rapidamente o guardou em uma gaveta velha. Aquilo deveria ter algo importante. Lucy, onde você estava? Eu fui pegar lenha para a fogueira, pai. Eu estava com medo e mal conseguia olhar diretamente para ele. E eu pedi para você? Eu não preciso de sua ajuda para uma simples coisa. Você não tem que ficar reclamando, pai. Eu fiz um favor para você. Não interessa. Tenho que sair agora. Vou para a floresta novamente. E quanto a você, se arrependa depois. Ele saiu e aquilo parecia uma ameaça. Ele não era assim. Bem, o meu pai sempre foi ruim, mas parece que ele havia piorado. Aquela era a minha chance. Eu poderia olhar aquele caderno agora, pois o mesmo estava em uma gaveta na cozinha. A gaveta estava coberta de poeira, o que me fez espirrar. Rapidamente tirei o caderno e me sentei para ler o que estava em seu interior. Rabiscos estavam escritos e riscados na primeira página, e na segunda os fatos macabros estavam registrados. 1. O pequeno garotinho estava morto. Eu o matei. O esforço tinha sido tão pequeno. O quê? Como ele poderia? O meu pai estava registrando seus assassinatos. 2. Jogado em uma vala na floresta. Não sobrou nada e ninguém iria encontrá-lo. O meu pai era um louco. Talvez aquela saída de agora ele tinha ido fazer mais vítimas. Bem, eu não poderia ficar mais ali. E também não poderia fazer nada. Se eu o fizesse, a situação iria contra mim. E eu seria dada para uma criatura e seria julgada e morta. Eu tinha decidido que iria fugir daquele lugar. Aquele homem não era mais o meu pai. Era um monstro, assim como a criatura. Aquele vilarejo era doente. A loucura o tinha possuído. E eu não poderia fazer parte daquilo. Bem, esquematizei uma fuga, pois eu nunca teria imaginado chegar a este ponto. Mas diante dos fatos, eu teria que realizá-la para me salvar. A paciência e a coragem teria que estar comigo agora. E eu precisava guardar o caderno novamente, pois o meu pai não poderia notar que eu tinha o pego. Bem, eu precisava de mantimentos, e qualquer coisa seria útil para mim naquela fuga. A noite tinha chegado e estava assustadora. Os ventos uivavam e os altos trovões cortavam o céu que estava prestes a chover. Eu pude ouvir passos do lado de fora. Me aproximei sorrateiramente para a porta. Era ele, o meu pai. Estava segurando uma espécie de baú, que estava bem velho. Bem, o que poderia ter ali? Deveria ser algo ruim. Afinal, aquele era o meu pai.
Ele levou o baú para o celeiro e talvez fosse escondê-lo ali. E eu teria que ver de qualquer forma. Sua absurda curiosidade ainda irá matá-la. Eu repetia essas palavras mentalmente a mim mesma. Mas o que eu poderia fazer? O meu pai era um louco e eu só poderia saber o que estava acontecendo ao meu redor. O meu pai tinha retornado para dentro de casa. Estava estranhamente inquieto. Ele já deveria estar dormindo, pois estava tarde. As suas ações eram estranhas. Ele entrava e saía a todo momento. Ele cochichava palavras estranhas. E eu não entendia o que estava sendo dito. E ele também soltava pequenas risadas. Era como se estivesse se divertindo. E eu só sentia o nervosismo tomar conta de mim novamente. O medo de ser morta por ele era muito grande, pois ele estava cada dia mais louco. Eu já não o ouvia mais. Talvez ele houvesse caído no sono, e eu só precisava dormir agora. Em seguida, acordei assustada e o meu coração estava batendo rápido. A minha respiração ofegante parecia me sufocar. Ainda estava de noite. Bem, o que estava acontecendo? Eu podia ouvir trotar em volta da minha casa, como de um animal. Eu tinha certeza que era a criatura que estava em minha casa. Uivos podiam ser ouvidos. E aquilo foi o suficiente para me fazer desmaiar. E o meu medo não tinha me ajudado. Eu acordei desesperada e não estava morta. E não havia nenhum sinal da criatura. Talvez aquilo fosse um sonho. Me levantei e precisava olhar lá fora, pois deveria ter algo. Mas em frente à porta estava o meu pai, que começou a gritar de imediato comigo. Inútil! Se acontecer algo, será tudo culpa sua. Eu não vou me responsabilizar. Eu não pude sequer dizer uma palavra. Ele já tinha saído. E o que eu havia feito? Velho louco, como pode? Estou farta dessa loucura. Aquela casa já passava um clima obscuro. Era como se a todo momento algo me observasse. Eu não seria capaz de ser tão forte. Saí em direção ao celeiro e não tinha nada e nenhum vestígio de que algo esteve ali. E eu tinha certeza que aquilo não foi um sonho. Peguei a comida dos animais, que era nojenta. Parecia estragada, mas eles pareciam adorar aquela mistura. Aquele celeiro era velho e a sua estrutura parecia que estava prestes a cair. O chão era lamacento e um tanto nojento, e era notável que faltavam animais ali, que provavelmente já estavam mortos. Andando em meio à lama, algo me chamou a atenção. O baú. E eu o havia esquecido. Ele era velho, mas parecia caro. E onde o meu pai havia conseguido aquilo? Eu decidi abri-lo. E o que estava dentro do baú era aterrador. O baú estava em um canto sujo do celeiro, onde se encontrava um amontoado de coisas velhas. Com as minhas mãos sobre o baú, eu tentei abri-lo. E era mais pesado do que eu pensava, o que me fez usar mais força que o normal. O baú continha roupas. Eram simples demais e não parecia ser de grande valor. E as roupas exalavam um odor estranho, que lembravam algo que já estava vencido há tempos.
e poderia-se notar manchas sobre as roupas. E ali havia um pequeno papel. Eu peguei e o abri. Se o proditor não a tiver, ninguém saberá. E se souberem, estamos ferrados. O que aquele bilhete queria dizer com não a tiver? Talvez algo tinha sido tomado. E a certeza de que aquele bilhete provavelmente se referia aos assassinatos do meu pai, que eram muitos. E talvez a maioria dos adultos da vila sabiam daquelas mortes e as deixavam no fundo de um baú empoeirado, e as guardando como um segredo precioso. Guardei aquele bilhete do mesmo jeito que estava, no mesmo lugar, e pude perceber que tinha mais coisas no baú. Estranho, eu pensei. Bem, o que era aquilo? Uma coisa parecia estar fazendo com que o fundo do baú parecesse sujo. Era algo que já poderia ter secado. Afastei as roupas e senti algo gelado. Então puxei aquilo para fora. E com um choque eu caí para trás. E fiquei imóvel no chão. Era uma língua. Uma língua estava no fundo do baú. Então o bilhete se referia a isso. De quem quer que seja aquilo, eu só poderia rezar por aquela pessoa. Então, eu logo coloquei aquela coisa no fundo do baú, com as minhas mãos sobre o meu rosto. Eu chorava sem avisos de pausa. Eu só queria gritar para pôr o meu constante medo para fora, mas aquilo não serviria de nada. Voltei para casa ainda tremendo, com as pernas fracas. Eu me esforçava para andar. E também não ficaria ali por mais tempo. O ar pesado de casa me sufocava. Era como se me prendesse. O meu pai ainda não se encontrava em casa, para minha sorte. No minúsculo canto do qual eu chorava do quarto, existiam as coisas que eu tinha trago comigo da antiga casa da minha mãe. Coisas simples, mas que significavam muito. A minha proteção seria uma capa preta e uma adaga. E eu nunca soube porque a minha mãe tinha aquelas coisas. Pois antes de ter morrido, ela tinha me dado aquela arma. Era para minha própria proteção, ela dizia. Aquela adaga sempre chamou a minha atenção. Parecia algo caro e era bem feita. E a minha mãe não tinha tanta condição para se comprar algo caro. Decidi tirá-la da bainha. E a sua lâmina prateada brilhava. Alguns detalhes peculiares faziam com que ela se tornasse chamativa. Um desenho e algo que parecia ser uma pequena escrita estava na lâmina. E era um idioma diferente. Eu não entendi o que poderia estar escrito. Uma águia levantando o voo estava desenhada ao lado da pequena escrita. E eu ficava admirada ao ver aqueles traços. Mas poderia ser perigoso, pois a adaga era muito afiada. E parecia que eu poderia cortar qualquer coisa. Então aguardei de volta. Estava anoitecendo, eu já tinha me preparado para fugir. Mas o que eu levava não era o suficiente. Eu iria levar apenas um odre com água e sementes comestíveis. Mas apenas sementes não me alimentariam o suficiente. Eu teria que caçar, e seria complicado. E uma pequena trouxa seria considerável para levar as poucas coisas que eu possuía. O lugar estava amaldiçoado há muito tempo, e fugir de lá era o meu objetivo. E eu tinha que cumpri-lo de qualquer forma, mesmo com medo e sendo alguém fraca.
Para minha sorte, ainda era madrugada, e eu havia adormecido sem nem ao menos perceber. Os meus pertences ainda estavam comigo, guardados naquela trouxa. Talvez o meu pai não tinha visto ainda, o que poderia acabar com os meus planos. O meu olhar foi em direção à cozinha, e lá estava ele, dormindo sobre a mesa. E em suas mãos estava uma garrafa, e o forte cheiro de bebida estava no cômodo. Se ele estivesse bêbado, era a chance perfeita para fugir, pois estava de madrugada e ninguém me veria sair. Sim, eu estava com medo, pois onde eu iria ficar e como iria sobreviver? Essa era a minha preocupação, pois eu tinha apenas 16 anos e não seria fácil alguém me dar um emprego ou moradia. Mas morar na rua e ser mendiga era melhor do que viver na vila. Rapidamente, peguei a trouxa e pus uma capa preta que era da mamãe sobre mim. E a adaga eu estava levando em um bolso no meu vestido. Fui em direção à porta e dei uma última olhada para o meu pai. O seu rosto estava sujo de sangue e ele fedia bebida. Abri a porta com o máximo de cuidado possível, tentando evitar qualquer ruído. Eu saí, e eu sentia o vento frio batendo no meu rosto. Ainda estava escuro e ninguém se encontrava ali àquele horário. Olhei em volta e tudo parecia tão calmo, mas ao mesmo tempo era obscuro. E eu não voltaria mais para aquela vila. O meu pai se tornaria uma lembrança, um pesadelo que eu não imaginava ser capaz de enfrentar ou fugir. E eu só poderia dizer adeus e nada mais. Agora eu teria que adentrar na floresta, o lugar que me dava arrepios na espinha, que trazia um medo ainda maior sobre mim. Mas eu não iria desistir, pois aquele local era mais seguro para se fugir, pois o monstro que estava ali era só mais um que eu teria que enfrentar ou fugir. As minhas pernas me alertavam que eu já estava cansada. Eu estava vagando naquela floresta por pelo menos 1 hora, e nenhum sinal de vilarejo, cidade ou mesmo pessoas. Estava silencioso e até mesmo o menor ruído poderia ser ouvido. Eu poderia dizer que a floresta era agradável de algum jeito, mas um lugar perigoso. Após alguns passos, eu pude ver uma pilha de lenha velha e mais à frente uma casa de madeira. Parecia antiga, e talvez ninguém morasse ali como eu tinha pensado. Me aproximei da casa e vi que as suas janelas e portas estavam todas quebradas. Ela provavelmente tinha sido invadida por alguém. Eu forçava a minha visão e ainda estava um pouco escuro, mesmo com a lua cheia iluminando o céu. A casa continha objetos, mas estavam todos revirados ou destruídos. A única coisa que estava intacta era uma mesinha no centro da casa. E na mesinha possuía uma espécie de machado, e ele estava quebrado. Mas o que aquilo estava fazendo ali? Era um local muito específico para um machado quebrado. Ao pegar o machado, eu pude ver a marcação da cor prata em sua lâmina. E eu apenas me senti desabar. Eu caí de joelhos. Eu sentia a dor que a queda tinha feito. Os joelhos feridos doíam, pois aquele machado era do meu pai. Pois ele sempre marcava as suas coisas por algum motivo daquela forma. E quando forcei a minha visão mais uma vez,
eu pude ver a parede e o chão com mais clareza. Estavam marcados com o que parecia ser sangue. É claro, o meu pai já tinha matado o morador da casa. Eu saí daquela casa e corri o mais rápido possível. Qualquer coisa me faria pensar que ele já estava ali, ao meu lado. E quando parei de correr, reparei que eu estava em um barranco. E cair ali não seria agradável, mas eu teria que me arriscar para seguir em frente. E ao tentar descer, eu pude ouvir sons de passos. Mas talvez era apenas a minha imaginação por estar nervosa. O barranco era escorregadio, o que tornava tudo mais difícil. E depois do meu grande esforço para descer, eu poderia comemorar, pois talvez já estivesse longe o suficiente e ninguém me encontraria. E aquilo me trouxe um alívio. As minhas pernas cansadas não aguentariam por muito tempo. E o meu passo estava mais lento do que o normal. Bem, os meus pés estavam inchados e parecia que eu iria cair a qualquer momento. Eu precisava descansar, mas senti um ardor em uma das minhas pernas e decidi ver se tinha algo de errado. O meu vestido manchado me dizia o ataque que sofri. O sangue corria pela minha perna. A flecha estava cravada em minha coxa, o que me fez cair e gritar de dor. Um grito tão alto que fez a minha garganta doer. Bem, lá estava ele, o meu pai, fazendo o que mais gostava de fazer: caçar suas vítimas e matá-las. E eu era a sua vítima mais preciosa agora. E o sorriso que ele estampava em seu rosto provava o quão divertido seria caçar sua própria filha. A luz da lua clareava a sua silhueta e eu podia ver o olhar demoníaco estampado em sua cara. Ele ria e parecia estar ensandecido. Eu implorava, por favor, para ele não fazer aquilo, mas ele parecia não dar ouvidos. Ele colocou uma nova flecha no arco e mirou em minha direção. E naquele momento, eu tinha certeza que o meu fim estava próximo. Mas logo de repente, comecei a escutar uma movimentação vindo do meu lado. E um fedor de podre tomou conta do ambiente. O meu pai se assustou e apontou arco e flecha em direção do barulho. E de lá, do meio da moita, saiu aquela criatura demoníaca. Aquela coisa deveria ter no mínimo uns 2,5 metros de altura. O seu corpo era todo peludo. E aquilo se pôs de pé feito um homem. Os seus olhos eram vermelhos e refletiam na luz da lua. A criatura tinha uma cabeça de cachorro e uma pequena cauda. Presas afiadas saltavam do seu focinho. Longas garras saíam das suas patas dianteiras. A coisa, com muita fúria, olhou para o meu pai e deu um enorme urro. O meu pai, assustado, disparou contra a criatura. A flecha acertou em cheio o seu braço, mas só fez com que aquela coisa ficasse mais furiosa. E quando meu pai preparou para carregar outra flecha no arco, a criatura saltou em cima dele, o atacando ferozmente. Foi uma briga intensa, mas o meu pai não resistiu por muito tempo. E a criatura permaneceu ali o devorando, bem na minha frente. E de uma certa forma, ele teve o que mereceu. Pois confesso que até fiquei feliz com a cena.
Eu não conseguia me locomover com aquela flecha cravada em minha perna. Então, só fiquei ali caída e assistindo tudo aquilo. Uns 40 minutos depois, quando a fera já havia devorado quase que por completo o corpo do meu pai, aquilo olhou para mim e foi vindo em minha direção. Aquela coisa urrava para mim e eu tinha certeza que aquele seria o meu fim. Eu pude notar que os primeiros raios da alvorada tomavam conta da floresta. E assim que aquela coisa foi vindo na minha direção, aquilo se levantou e se pôs de pé como uma pessoa. Colocou as patas na cabeça, começou a urrar, e os seus urros logo se transformaram em gritos. Gritos femininos. Aquilo caiu no chão e começou a se debater. E foi assim por no mínimo uns 5 minutos. O corpo animalesco daquela criatura dava lugar ao corpo de uma mulher. A mulher parecia ter aproximadamente uns 40 anos de idade. E ela ficou ali na minha frente desacordada por algum tempo. Depois, ela abriu os olhos e se pôs de pé. Abaixo dela havia muito pelo caído e um resquício de pele, que parece que havia se soltado daquela criatura, que antes era ela. A mulher estava completamente nua e olhou para mim com um olhar furioso. Ela gritou, tentando me intimidar, e em seguida saiu correndo para dentro da mata. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali pasmada, vendo toda aquela situação. Mas não demorou muito e logo um camponês passava por ali. Ele vinha com a sua mulher e seus 2 filhos. Quando me viu pedindo por ajuda, me colocou em sua carroça e cuidou dos meus ferimentos. Eu contei toda a verdade para aquele camponês. Se ele acreditou ou não, eu não sei. Mas desde aquele dia eu fiquei morando com ele. E ouvi muitos relatos da bruxa da floresta que se transformava em criatura lobo. Mas nunca mais, desde aquele dia, eu nunca mais ousei pisar o pé naquela floresta. Agora eu tenho uma vida tranquila e em paz. E ajudo meu pai adotivo a vender os seus peixes na feira da vila. Essa é a minha história, do dia em que encontrei com a bruxa lobisomem. Boa noite.